Vai embora com sua maldita fé, sua veia. Aqui você não mora mais. Não mora mais, não. Suma daqui. A casa que ficou grande demais. Existe um tipo de silêncio que não é paz. É o silêncio de uma casa que ainda cheira comida feita com amor, mas onde ninguém senta mais à mesa por vontade própria. É o silêncio das fotografias que ninguém tira do prego, mas que também ninguém olha. É o silêncio de uma mãe de 73 anos sentada na cadeira de palha da varanda, esperando um filho que não vem, não porque esteja longe, mas porque escolheu não vir. Dona Aparecida tinha as mãos de quem trabalhou a vida inteira. Não as mãos de quem trabalhou porque precisava mostrar algo ao mundo, as mãos de quem trabalhou porque era isso ou ver o filho sem calçado na escola. As linhas do tempo ali eram visíveis. Uma cicatriz fina na palma esquerda, de quando a máquina de costura escapou numa noite de pressa. Os nós dos dedos, endurecidos de tanto torcer roupa no tanque antes de ter máquina. A pele entre o polegar e o indicador, ressecada de décadas de sabão e sol. Ela tinha 3 filhos. Renato, o mais velho, 51 anos, gerente de uma loja de materiais de construção na cidade vizinha, casado 2 vezes, com um jeito de andar que dizia ao mundo que ele havia chegado onde queria. Cláudia, do meio, 47, professora aposentada antecipada por uma herança do sogro, que trocou a sala de aula por uma vida de academia, viagem e opiniões sobre tudo. Fábio, o caçula, 42, o mais quieto dos 3, que havia crescido à sombra dos irmãos mais velhos e aprendido a desaparecer antes de qualquer conflito. Eles eram fruto dela, do suor dela, da fome que ela engoliu em seco para que eles não percebessem, das noites que dormiu tarde e acordou cedo sem que ninguém nunca perguntasse o porquê. Ela não cobrava isso. Mãe não cobra o que dá por amor. Mas havia uma diferença entre não cobrar e ser esquecida. E essa diferença, Dona Aparecida foi aprendendo devagar, como se aprende que uma ferida não cicatrizou, não de uma vez, mas por aquelas dores que aparecem nos dias de chuva. Numa tarde de março, o sol ainda alto, implacável, o tipo de sol que parece indiferente a tudo, os 3 filhos se reuniram na sala da casa onde cresceram. A casa era da mãe. Sempre foi. Mas eles tinham chave, e usaram a chave como quem usa uma assinatura em documento, com a autoridade de quem acredita ter direito. Não havia discussão, não havia choro, não havia sequer a decência de uma conversa difícil. Havia apenas aquela frieza de gente que já decidiu antes de entrar. A frieza de quem trata afeto como logística. Cláudia foi a primeira a falar, com aquela voz de quem já ensaiou a frase mais de uma vez. Mãe, a gente achou que seria melhor você ir morar em outro lugar. Aqui tá ficando difícil para todo mundo. Renato emendou, sem olhar para ela. A gente já conversou. Tem um lugar bom, com cuidadores. Você vai ficar bem. Fábio ficou de pé perto da janela, olhando para o quintal, como se o quintal tivesse alguma coisa interessante que precisava da atenção dele. Dona Aparecida os olhou. Primeiro Cláudia. Depois Renato. Por último, Fábio, que não devolveu o olhar. E então viu a mala, já preparada, no canto da sala, como quem prepara uma encomenda com antecedência para não perder o prazo. Ela não gritou. Não caiu no choro. Não disse como vocês podem fazer isso comigo. Aquela frase que filhos ingratos temem e esperam ao mesmo tempo, porque ao menos daria a eles o papel de vítima do drama. Dona Aparecida não deu a eles esse presente. Ela apenas se levantou da cadeira com a calma de quem aceita o que não tem jeito de mudar, foi até o quarto, pegou o rosário que estava na mesinha de cabeceira, o mesmo rosário de madeira escura que a mãe dela lhe dera na véspera de morrer, enrolou nos dedos e voltou para a sala com a mala na mão. Olhou para os filhos mais uma vez. E saiu. Não por fraqueza. Por uma dignidade que não precisava de palavras para existir. Renato fechou a porta. O som do trinco se encaixando foi o único barulho naquela tarde. Cláudia foi para a cozinha buscar água. Fábio continuou olhando para o quintal. Nenhum dos 3 foi até a janela ver para onde a mãe foi. Lá fora, Dona Aparecida caminhou pelo caminho de terra batida com os pés que já não eram tão firmes, o rosário na mão, a mala arrastando na poeira. Não sabia ao certo para onde ia. Sabia apenas que continuava sendo a mesma mulher que havia dado a vida por aquelas 3 pessoas, e que aquilo ninguém podia tirar dela. Mas o que viria depois daquele dia mudaria tudo. Para ela. Para eles.
para todos que testemunhariam o que acontece quando o amor de uma mãe é entregue aos cuidados de quem nunca abandona ninguém. A normalidade que dói de ver. Iracema tinha 68 anos, era viúva há 12, e tinha aprendido com o tempo aquela sabedoria que vem não dos livros mas das perdas. Há de reconhecer quando alguém está carregando mais do que as mãos dão conta. Quando viu Dona Aparecida chegando pelo caminho com a mala e o rosário, não fez perguntas. Abriu o portão, pegou a mala, e disse apenas: "O quarto dos fundos está arrumado. Vem." Foi assim, sem cerimônia e sem drama, que Dona Aparecida encontrou um teto. O quarto dos fundos de Iracema não era grande, cabia uma cama, uma comoda, uma cadeira e uma pequena janela de onde se via o pé de jasmim do quintal. Mas tinha uma coisa que a casa dos filhos havia perdido: alma. Iracema deixava a janela aberta de manhã para o ar entrar, colocava uma florzinha na comoda quando o jasmim florescia e batia na porta antes de entrar. Pequenos gestos que, para quem acabou de ser tratada como encomenda, têm o peso de um milagre cotidiano. A cidade percebeu rápido. Cidade pequena tem olhos em todo lugar, e a história de Dona Aparecida, que havia saído da própria casa com uma mala preparada pelos filhos, foi de boca em boca com aquela velocidade que só as histórias tristes conhecem. As vizinhas paravam na calçada de Iracema para perguntar, com aquela mistura de curiosidade e indignação que as mulheres de certa idade dominam como arte: "Mas é verdade que os meninos dela fizeram isso?" Iracema respondia curto: "Ela tá bem. Tá aqui comigo." E não acrescentava mais nada, porque tinha aprendido que o silêncio protege mais do que o comentário. Enquanto isso, Renato, Cláudia e Fábio continuavam suas vidas com uma normalidade que doía de ver de fora. Renato publicou nas redes sociais uma foto do churrasco de domingo, toda a família dele, esposa, filhos, cunhados, com a legenda "Família é tudo." A foto teve 142 curtidas. Nenhuma delas veio de Dona Aparecida, que não tinha telefone com internet. Mas algumas vieram de pessoas que sabiam o que havia acontecido e que, por razões que só elas conhecem, não disseram nada. Cláudia foi à missa no domingo seguinte, a mesma missa que Dona Aparecida frequentara por décadas, e quando a conhecida Zenaide perguntou, na saída, onde andava a mãe dela, Cláudia sorriu com aquela habilidade de quem treinou a resposta: "Ela tá bem, num lugar melhor, com cuidados. A gente queria o melhor para ela." Zenaide assentiu, mas não sorriu de volta. Quando Cláudia foi embora, Zenaide ficou parada na escada da igreja por um momento, olhando para o lugar nada em particular. Fábio era o mais quieto de todos, e por isso, de certo modo, o mais difícil de entender. Ele não justificava, não explicava, não espalhava versão nenhuma. Simplesmente mudava de assunto quando o nome da mãe aparecia. Com a habilidade de quem passou a vida fugindo de conflito, havia desenvolvido uma técnica quase perfeita de fazer o incômodo desaparecer. Um comentário sobre o tempo, uma pergunta sobre o trabalho do interlocutor, um olhar para o celular no momento certo. E assim o assunto sumia, como ele queria. O pior, porém, não era o abandono em si. Era a narrativa que os filhos construíram ao redor dele. Renato havia começado a espalhar, com aquele cuidado de quem parece apenas contar o que aconteceu, que a mãe era difícil de lidar. Que tinha problemas de memória, que às vezes confundia as coisas, que ficava muito agitada. Não eram mentiras totais. Dona Aparecida tinha 73 anos, e como qualquer pessoa nessa idade, esquecia onde colocará a chave ou repetia uma história 2 vezes. Mas Renato usava esses fragmentos como quem usa peças soltas para montar um mosaico que não existia. O mosaico de uma mãe incapaz, que precisava de cuidados especializados, cuja saída de casa havia sido, portanto, um ato de amor dos filhos. A mentira era engenhosa porque vestia a roupa de preocupação. Na casa de Iracema, Dona Aparecida emagreceu. Não de fome. Iracema não deixava faltar nada, e fazia questão de cozinhar coisas que sabia que a amiga gostava. Arroz com feijão fresquinho, frango caipira, às vezes um doce de leite que ia devagar no fogo. Ela emagreceu daquilo que não tem nome na medicina, mas que qualquer mãe conhece: a saudade que corrói. Não a saudade dos filhos como são agora, mas dos filhos como foram um dia, quando ainda cabiam nos braços dela, quando ainda precisavam dela para amarrar o tênis, para espantar o bicho-papão, para dizer que ia ficar tudo bem. Toda tarde, por volta das 5, quando a luz do sol fica cor de laranja e o ar esfria um pouco, Dona Aparecida se sentava na cadeira perto da janela do quarto dos fundos e olhava para o pé de jasmim. Não era bem esperar,
Era mais um ficar de olhos abertos na direção de algo que não virá, mas que o coração ainda não aprendeu a não esperar. O rosário ficava na mão, os dedos se moviam por hábito, e os lábios murmuravam palavras que a memória guardara antes mesmo de qualquer dor. A cidade murmurava. Mas murmurar não era o bastante. Porque enquanto a cidade murmurava, Dona Aparecida rezava. E há uma diferença enorme entre quem fala de uma dor e quem entrega essa dor a alguém que pode fazer alguma coisa com ela. A cidade tinha opinião. Dona Aparecida tinha fé. E foi a fé, não a opinião, que moveu o que estava por vir. Havia algo no quarto dos fundos da casa de Iracema que começava a mudar de peso. Como se aquelas orações silenciosas fossem se acumulando no ar, invisíveis, mas reais, como água que vai enchendo devagar uma vasilha até o momento em que transborda. Iracema sentia, sem conseguir explicar. Às vezes passava na frente do quarto e parava, sem razão. Às vezes acordava de madrugada com a sensação de que havia ouvido alguma coisa, não uma voz, não um barulho, mas uma presença, como perfume de flores que não tem de onde vir. Ela ainda não sabia o que era, mas sentia que o céu estava ouvindo. O que o orgulho vai custando devagar. Há um preço que o orgulho cobra, mas que não aparece de uma vez só na conta. Ele vai cobrando em parcelas pequenas, quase imperceptíveis, daquele jeito traiçoeiro de dívida que só se percebe grande quando já é tarde demais para pagar sem dor. Renato, Cláudia e Fábio não acordaram num dia sentindo o peso do que haviam feito. Acordaram normalmente, fizeram café, foram para o trabalho, responderam mensagens. A vida continuou, e essa continuidade era, em si mesma, a sentença. Porque quando se faz algo que machuca alguém de verdade, e a vida continua como se nada tivesse acontecido, uma das duas coisas é verdade. Ou a consciência está adormecida, ou ela está trabalhando por baixo, em silêncio, acumulando um peso que vai aparecer mais tarde. No caso dos 3 filhos de Dona Aparecida, era a segunda. Renato começou a ter dificuldade para dormir. Não insônia declarada, não ficava de olhos abertos contando o teto. Era mais uma inquietação que aparecia por volta das 2 da manhã, quando o sono ficava ralo e os pensamentos vinham sem ser convidados. Às vezes era a imagem da mãe com a mala. Às vezes era o som do trinco da porta se fechando. Ele nunca ficou parado nesses pensamentos tempo suficiente para entendê-los. Virava de lado, pegava o celular, lia alguma coisa sem sentido até que o sono voltasse. Mas os pensamentos continuavam chegando, noite após noite, como visitas que não pedem licença. Cláudia desenvolveu uma irritabilidade que ela mesma não sabia explicar. Brigava com o marido por coisas pequenas. O volume da televisão, uma louça fora do lugar, um compromisso esquecido. Ficava impaciente com os alunos que ainda dava aula particular. Aquela impaciência de quem está com alguma coisa atravessada e não sabe nomear o que. Uma tarde, ao passar por uma idosa na fila do mercado, cabelos brancos, mãos trêmulas segurando a bolsa, sentiu um aperto no peito tão repentino e tão sem razão aparente que teve que sair da fila e ir beber água. Disse a si mesma que estava com pressão alta. Mas não foi ao médico verificar. Fábio era o mais difícil de ler. Por fora, nada havia mudado. Ele continuava quieto, educado, presente nas reuniões de trabalho, ausente das conversas difíceis. Mas havia uma coisa que mudou sem que ele percebesse. Ele parou de ligar para os irmãos. Antes, ligava de vez em quando, sem razão especial, apenas para falar. Depois daquele dia de março, parou. Quando Renato ligava, ele atendia e respondia, mas não ligava de volta por iniciativa própria. Como se alguma coisa dentro dele soubesse que havia participado de algo que não devia ter participado, mesmo que a mente ainda se recusasse a nomear isso. Na cidade, os efeitos do que haviam feito iam aparecendo em lugares que eles não esperavam. Dona Benedita, que frequentava a mesma missa que Cláudia e era uma das mulheres mais respeitadas da paróquia, parou de cumprimentá-la com o mesmo calor de antes. Não era frieza declarada, era apenas um distanciamento sutil, aquele que as pessoas mais velhas fazem quando desaprovam algo mas têm classe demais para dizer em voz alta. O padre, numa homilia sobre o 4º mandamento, honrar pai e mãe, não olhou para Cláudia nenhuma vez. Ela ficou com a sensação de que ele estava falando para ela, e ficou com raiva dessa sensação, o que era, em si mesmo, uma confissão. Na loja de Renato, um cliente antigo, um senhor de bigode branco que comprava material de construção havia anos,
Chegou um dia para fazer um pedido e, antes de ir embora, parou na porta e disse, sem olhar para trás, soube da sua mãe. Deus há de perdoar. E foi embora sem esperar resposta. Renato ficou parado atrás do balcão por um tempo longo, com a caneta na mão e nada para assinar. O que estava acontecendo com os 3 filhos era aquilo que sempre acontece quando se faz o mal de forma visível numa comunidade pequena. A consequência não vem como punição súbita, mas como um afastamento gradual do calor humano que antes existia. As pessoas não brigam, não acusam, apenas se distanciam 1 milímetro. E esses milímetros, somados, vão transformando a vida num lugar menos habitável do que era antes. Enquanto isso, na casa de Iracema, Dona Aparecida atravessava seus dias com uma serenidade que não era resignação. Era algo mais difícil de conquistar do que a resignação. Era a paz de quem entregou o peso nas mãos de alguém maior. Ela ajudava Iracema no que podia, varrendo o corredor, regando o jasmim, descascando o alho para o almoço com aquelas mãos que nunca souberam ficar paradas. Iracema deixava, porque entendeu rápido que o trabalho era uma forma de dignidade que Dona Aparecida precisava manter. Mas havia momentos, principalmente à noite, quando a casa ficava quieta e o calor do dia cedia para um frescor de cerrado, em que o peso voltava inteiro. A saudade dos filhos não era raiva disfarçada, nem mágoa que quer se vingar. Era apenas amor que não sabe mais para onde ir. Amor que bate nas paredes e não encontra saída. E esse é o tipo de dor mais difícil de carregar. A que não tem destinatário. Numa dessas noites, Iracema ouviu Dona Aparecida chorar no quarto dos fundos. Um choro baixo, contido, do tipo que a pessoa faz quando não quer ser ouvida mas não consegue mais segurar. Iracema ficou parada no corredor escuro por um instante, com a mão no batente da porta, e então ouviu, misturado ao choro, o murmúrio de uma oração que começava com as palavras, Mãe do Céu. Ela recuou. Havia coisas que não eram para ela testemunhar, ainda não. Mas sentiu, naquela escuridão do corredor, que alguma coisa havia mudado de lugar no universo invisível. Como quando uma porta pesada começa a se mover, devagar, antes de abrir. A oração que sobe quando as palavras acabam. Era quinta-feira de madrugada. O calor daquele março do Cerrado Mineiro não cedia nem depois da meia-noite. Um calor úmido, pesado, que grudava na pele e tornava o sono uma negociação constante com o corpo. Os grilos cantavam lá fora com aquela insistência que só quem cresceu no sertão conhece. Um som que, para quem não está habituado, parece barulho, mas para Dona Aparecida era, desde criança, a voz do silêncio. Ela estava acordada desde as 2. Não era uma noite diferente das outras. O calor era o mesmo, os grilos eram os mesmos, o quarto dos fundos era o mesmo. O que era diferente era uma coisa que ela não sabia nomear. Uma espécie de urgência no peito, como se alguma coisa precisasse ser dita, e precisasse ser dita agora, sem esperar o amanhecer. Dona Aparecida se levantou devagar, colocou os pés no chão de cimento frio, e o frio do cimento nos pés, em contraste com o calor do ar, era de uma clareza quase física, e foi até a comoda. Ali estava a pequena imagem de Nossa Senhora que havia trazido na mala. A única coisa que os filhos não pensaram em tirar, ou talvez a única coisa que não tiveram coragem de tirar. A imagem tinha uns 20 centímetros, era de gesso pintado, com o manto azul um pouco desbotado e as mãos abertas numa posição que, com o tempo, Dona Aparecida havia aprendido a ler como um gesto de acolhimento. Ela colocou a imagem na beira da comoda, acendeu a lamparina que Iracema lhe havia dado na primeira semana, e se ajoelhou no chão. O joelho direito doía. Doía sempre que o tempo estava pesado. Mas ela se ajoelhou assim mesmo, porque havia coisas que o corpo não devia decidir por conta própria. Por um tempo, ficou apenas quieta. O rosário estava na mão, ela nem se lembrava de tê-lo pego, mas estava lá, como sempre estava, como se os dedos soubessem o caminho antes da vontade. Olhou para a imagem. A imagem olhou de volta, não com olhos que se movem, mas com aquela presença que as coisas sagradas têm quando são amadas por muito tempo, uma familiaridade que vai além do objeto. Então começou. Não com as orações ensaiadas, não com o terço pelas intenções costumeiras. Começou com o que havia dentro, aquilo que estava represado desde o dia de março, desde o trinco da porta, desde a mala no canto da sala. Mãe do Céu, ela disse. A voz era baixa, mas não hesitante. Eu sei que a senhora está ouvindo. Sempre soube. O silêncio do quarto era de uma qualidade diferente.
como se ele também estivesse prestando atenção. Eu não tô aqui para me queixar deles. A senhora sabe que eu não sou de queixa. Mas eu tô aqui porque eu não sei mais o que fazer com o que eu sinto. Eu tentei perdoar. Tentei entender. Tentei rezar por eles como a senhora sempre me ensinou. Mas tem noite que a saudade aperta de um jeito que eu não consigo respirar direito. E eu preciso trazer isso aqui para a senhora, porque se eu guardar mais, eu acho que vai me partir por dentro. A lamparina crepitou levemente. O cheiro de cera quente e o perfume fraco do jasmim que entrava pela janela entreaberta se misturaram num ar que parecia, de repente, mais respirável. Eu não peço que eles me amem. Eu sei que o amor não se pede. Eu só peço que a senhora os livre do que eles estão se tornando. Porque eu os conheço, mãe. Eu conheço desde antes deles saberem o próprio nome. E o que eles fizeram não é o que eles são, é o que eles aprenderam a ser quando pararam de me olhar. Quando pararam de olhar para mim, pararam de ver de onde vieram. E quando a gente esquece de onde veio, fica perdido de um jeito que nenhum GPS resolve. Ela parou. Engoliu a saliva. Os dedos apertaram o rosário. Não deixe o orgulho destruir a alma dos meus filhos. Isso é o que eu peço. Não por mim, por eles. Porque quando eu for embora daqui, e vai ser um dia, eu quero ir sabendo que deixei gente de coração aberto no mundo. Não gente endurecida. Não gente que vai ficar olhando para o espelho e não reconhecer mais quem está do outro lado. E então o choro veio. Não o choro de quem desabou, o choro de quem finalmente pôs no lugar certo o que estava carregando no lugar errado. Lágrimas que desciam devagar pelo rosto de 73 anos, pelo mesmo rosto que havia sorrido na maternidade, que havia vigiado febre de madrugada, que havia rezado em tantas outras noites por tantas outras razões. Um rosto que conhecia, de dentro para fora, o que significa amar sem condição. Iracema estava no corredor. Havia acordado sem saber porquê, uma dessas vezes em que o sono some sem avisar, e ouvirá a voz baixa de Dona Aparecida através da porta. Ficou parada, sem respirar fundo, sem se mover. Ouviu a oração. Ouviu o choro. Fez o sinal da cruz com uma lentidão que era, ela mesma, uma oração. E então sentiu. Não viu nada, não ouviu nada além do que já estava ali. Mas sentiu, com uma clareza que a deixou sem movimento por alguns segundos, um perfume de flores. Não o jasmim do quintal, que ela conhecia de cor. Era outra coisa. Mais suave, mais fundo, como se viesse de dentro do ar em vez de fora. Rosas, talvez. Ou algo que não tem nome em nenhum jardim que ela conhecesse. Iracema abriu os olhos no corredor escuro e ficou olhando para a fresta de luz da lamparina embaixo da porta do quarto. O perfume durou talvez 30 segundos. Depois sumiu, devagar, como se fosse embora depois de ter feito o que precisava fazer. Ela recuou até seu quarto, se deitou, e ficou de olhos abertos no teto por um longo tempo. Sabia, sem que ninguém lhe dissesse, que aquela noite não era uma noite comum. Que alguma coisa havia sido ouvida. Que alguma coisa havia começado a se mover, não no mundo visível, mas naquele outro, que existe paralelo a este e que às vezes, em momentos como aquele, deixa passar um sinal. No quarto dos fundos, Dona Aparecida se levantou do chão com o joelho doendo, voltou para a cama, pôs a cabeça no travesseiro, e dormiu pela primeira vez em semanas com aquela paz que não tem explicação racional. A paz de quem entregou o peso em mãos maiores do que as suas, e sabe, sem sombra de dúvida, que essas mãos não vão deixar cair. O silêncio que antecede o que não tem explicação. Há um tipo de silêncio que não é ausência de som. É uma qualidade do ar, uma espessura diferente, como se o mundo tivesse prendido a respiração sem avisar. Quem já viveu um momento assim sabe reconhecê-lo, não pelo que ouve, mas pelo que de repente para de ouvir. Os cachorros que latiam na rua ficam quietos. O vento que movia as folhas se aquieta. O próprio batimento do coração parece pausar por um instante, como se o corpo soubesse que está prestes a testemunhar algo para o qual não foi preparado. Nos 3 dias que se seguiram à oração de Dona Aparecida, algo assim foi acontecendo, não de uma vez, mas em camadas, como um céu que vai mudando de cor antes da tempestade sem que se possa apontar o momento exato em que o azul deixou de ser azul. Na casa de Renato, a primeira coisa que mudou foi o ar-condicionado. Ele simplesmente parou de funcionar numa noite de calor intenso, não com barulho,
não com alarme, apenas parou, como quem cumpre uma função invisível. Renato acordou suado, às 3 da manhã, num silêncio tão completo que podia ouvir o próprio sangue circulando. Ficou deitado, olhos abertos no teto, e teve pela primeira vez, de forma clara e inegável, o pensamento que havia estado fugindo há semanas. A imagem da mãe com a mala, caminhando pelo caminho de terra batida, sem que ninguém fosse até a janela ver para onde ela ia. Ele fechou os olhos para empurrar o pensamento para baixo. Mas o pensamento não obedeceu. Na casa de Cláudia, aconteceu com as fotografias. Ela estava arrumando a estante da sala, uma dessas arrumações de domingo à tarde que servem mais para ocupar as mãos do que para organizar alguma coisa, quando encontrou, atrás de uma fileira de livros, um envelope velho. Dentro, fotos de papel revelado, daquelas que se faziam antes do celular existir. Ela e a mãe, numa festa de aniversário de anos atrás. A mãe com um vestido florido, sorrindo daquele sorriso que ocupa o rosto inteiro. Cláudia, ali ao lado, com o braço nos ombros dela, rindo de alguma coisa que nenhuma das duas lembrava mais o que. Ela ficou olhando para a foto por um tempo que não soube medir. Depois colocou de volta no envelope, guardou na estante e foi para o banheiro. Ficou lá dentro por uns 10 minutos sem fazer nada em especial. Quando saiu, tinha os olhos vermelhos, mas ela disse ao marido que era alergia. Com Fábio, o sinal foi o mais simples de todos, e por isso o mais difícil de ignorar. Ele estava no carro, parado num sinal de trânsito, quando a rádio, que estava tocando uma música qualquer, trocou de estação sozinha. Por um segundo, saiu uma voz de mulher cantando algo que ele não conseguiu identificar. Uma melodia que parecia ao mesmo tempo estranha e completamente familiar, como uma canção que se ouve pela primeira vez mas que parece lembrada de um sonho. O sinal abriu. O carro de trás buzinou. Fábio saiu. Mas o trecho daquela melodia ficou na cabeça o dia inteiro, como um fragmento que o cérebro se recusa a soltar. Iracema, por sua vez, acordou naqueles 3 dias com um perfume de flores antes mesmo de abrir os olhos. Não o jasmim, ela conhecia o jasmim, que abria de manhã com o sol e tinha um cheiro delicado e preciso. Era aquele outro perfume, o mesmo da madrugada da oração, mais suave e mais fundo do que qualquer coisa que o quintal pudesse produzir. Ela não disse nada para a Dona Aparecida, mas passou a fazer o sinal da cruz toda manhã antes de sair do quarto, com uma atenção que não tinha antes. Dona Aparecida acordava tranquila. Tomava seu café, regava o jasmim, descascava o alho, rezava o terço da tarde. Não sentia os sinais que os filhos e Iracema sentiam, porque ela não precisava de sinais. Ela já havia entregado. E quando se entrega de verdade, não se fica mais vigiando a porta esperando a resposta. A resposta vem na hora que precisa vir, do jeito que precisa vir, e a quem precisa chegar. Na noite do 3º dia, o calor voltou, aquele calor de março que não pede licença. Mas havia no ar uma tensão diferente, não desconfortável, mas presente, como a tensão antes de uma chuva que ainda não chegou mas que o corpo já sente nos ossos. Os grilos cantaram até certa hora e depois ficaram quietos, todos de uma vez, sem razão aparente. Em 3 casas diferentes, 3 pessoas foram para a cama mais cedo do que o costume, como se o corpo estivesse guardando energia para algo que o consciente ainda não sabia que estava por vir. O mundo visível continuava igual. Mas o invisível havia começado a se mover. E quando o invisível se move com essa qualidade de silêncio, de perfume sem fonte, de luz que ainda não chegou mas que já se anuncia, quem tem fé sabe o que está por vir. Quem não tem fé simplesmente não consegue dormir, sem saber direito por quê. Naquela noite, os 3 filhos de Dona Aparecida não conseguiram dormir. A presença que não precisava de explicação. Renato acordou às 3 da manhã sem que o despertador tocasse, sem que a esposa se mexesse, sem que houvesse barulho algum no mundo que pudesse justificar o acordar. Simplesmente abriu os olhos, como se alguém tivesse chamado seu nome, não com voz alta, mas com aquela chamada silenciosa que vai direto para dentro, antes de passar pelo ouvido. O quarto estava escuro. O ar-condicionado continuava parado. A esposa respirava ao lado com aquela regularidade de quem dorme sem peso na consciência. Renato ficou parado por um instante, olhando para o teto, e então percebeu a luz. Não era a luz da rua, que entrava pelas frestas da persiana em listras horizontais alaranjadas. Era outra coisa, uma claridade que vinha do corredor, branca, mas não a brancura fria de lâmpada de LED.
Era uma brancura quente, como o primeiro clarão de uma manhã de inverno quando o sol ainda está abaixo do horizonte mas já ilumina o céu de baixo para cima. Uma luz que parecia ter profundidade, como se houvesse mais dela por detrás de si mesma. Os pés de Renato se moveram antes que ele decidisse se levantar. Depois ele pensaria nisso, no fato de que os pés souberam o caminho antes da mente. Levantou-se, atravessou o quarto em silêncio, saiu para o corredor. A luz vinha da sala. Ele parou na entrada da sala. As fotografias de família ainda estavam na parede, todas as que haviam estado lá antes, incluindo as que mostravam a mãe, nos aniversários, no Natal, numa viagem que fizeram juntos quando os filhos ainda eram crianças. As fotos estavam na mesma parede de sempre. Mas havia algo diferente no modo como a luz as alcançava, como se cada rosto naquelas fotos tivesse, por um instante, a nitidez que as memórias perdem com o tempo. E no centro da sala, onde a mesa de centro ficava, havia uma presença. Não era uma figura aterrorizante. Não havia nada de espetáculo, nada de aparição de filme, nenhum raio de luz descendo do teto, nenhuma música de fundo, nenhum efeito que pedisse admiração. Era uma mulher, de manto azul, com as mãos abertas num gesto que Renato reconheceu, sem saber de onde, o mesmo gesto da imagem de gesso que a mãe sempre teve na mesinha de cabeceira. Os pés descalços sobre o chão. O rosto, e aqui a memória de Renato sempre falharia quando tentasse descrever depois, porque havia algo no rosto que os olhos humanos não conseguem guardar completamente, como acontece com a luz do sol quando se olha direto para ela. O que ele conseguia descrever era o olhar. Era o olhar de uma mãe. Não de qualquer mãe, de uma mãe que conhece tudo o que você já fez, tudo o que você ainda vai fazer, e que te olha assim mesmo, com aquela mistura impossível de ternura e verdade que só as mães verdadeiras conseguem. Um olhar que não acusa, mas que também não poupa. Um olhar que diz: eu sei, e mesmo assim estou aqui. Renato ficou parado na entrada da sala. Não sentiu medo, e isso, pensaria depois, era em si mesmo extraordinário, porque deveria ter sentido. Sentiu outra coisa, algo mais difícil de nomear. A sensação de estar completamente visto. De que não havia, naquele momento, nenhum lugar para se esconder, nenhum lado da história para apresentar, nenhuma versão conveniente a oferecer. Estava simplesmente lá, inteiro, com tudo o que havia feito e tudo o que havia evitado pensar. A figura não se moveu. Apenas esperou. E então falou. A voz era suave, suave como água que corre sobre pedra lisa, sem pressa, sem brusquidão, mas com uma clareza que não deixava dúvida. Não era a voz de trovão. Era a voz de mãe. Renato. Apenas o nome. O nome que sua mãe havia escolhido antes de ele nascer, que havia gritado nos momentos de susto, que havia dito em voz baixa nas noites de febre. O nome que carregava, embutido nele, toda a história entre os dois. Onde está tua mãe? 3 palavras. Renato abriu a boca e não saiu nada. A garganta fechou com aquela contração involuntária que acontece quando o corpo sente o que a mente ainda está tentando processar. Tentou engolir. Tentou falar. Não conseguiu. A figura esperou. Não com impaciência, com aquela paciência de quem conhece o coração humano melhor do que o coração conhece a si mesmo, e sabe que às vezes a verdade precisa de tempo para subir do fundo até a superfície. Ela rezou por ti esta noite, disse a voz, com uma mansidão que não era fraqueza, mas que era mais forte do que qualquer julgamento poderia ser. Como você a apagou? Renato sentiu o chão se mover sob os pés, não literalmente, mas naquele modo em que o chão se move quando uma certeza que a gente construiu com cuidado começa a rachar. A certeza de que havia feito o certo. A certeza de que a mãe estava bem. A certeza de que havia uma justificativa razoável para tudo. Tudo aquilo rachava agora, sob aquelas 2 perguntas, naquele silêncio da madrugada, diante daquele olhar que não julgava mas que também não mentia. A figura de manto azul não avançou. Não gesticulou. Apenas ficou ali, com as mãos abertas e os olhos nele, esperando que ele finalmente parasse de fugir do que sabia, no fundo mais fundo, que era a verdade. E por um instante, naquele silêncio, Renato parou. E nesse parar, nessa fração de segundo em que o orgulho ficou sem ar e a verdade encontrou espaço, algo dentro dele que havia estado fechado por meses começou, muito devagar, a ceder. O que os olhos fechados enxergam melhor. A sala desapareceu. Não de repente,
Como um corte de cinema não, mas como quando os olhos se fecham devagar e o que estava lá fora vai cedendo espaço para o que está dentro. Renato não soube dizer se havia fechado os olhos ou se a sala simplesmente havia deixado de existir ao redor dele. O que sabia era que já não estava mais em casa. Estava em algum lugar que conhecia antes de saber que conhecia, um lugar feito de memória, mas com a nitidez cruel e precisa que os sonhos nunca têm, só a realidade tem. A primeira imagem era de noite. Uma cozinha pequena, com azulejos brancos que começavam a descascar no canto perto da pia. Uma lâmpada de filamento amarelando o ambiente. E ali, curvada sobre uma máquina de costura velha, uma mulher jovem, jovem demais para ter os olhos tão cansados, costurando com aquela concentração de quem não pode errar porque não tem tecido sobrando para recomeçar. Era a mãe. Não a mãe de 73 anos que havia saído pela porta com a mala. A mãe de 30 e poucos, cabelo preso com elástico, blusa de alça desbotada, os pés descalços no linóleo frio do chão. No relógio da parede, 2h40 da manhã. Na mesa ao lado da máquina, 3 uniformes escolares dobrados, prontos. E um caderno aberto, com uma conta escrita à mão, os números de quem está tentando fazer dinheiro que não existe chegar mais longe do que pode. Renato reconheceu o nome da escola no cabeçalho do caderno. Era a escola dele. Era o ano da sua matrícula no fundamental. Ele havia chegado naquele setembro com uma mochila nova e nunca havia perguntado de onde ela veio. Ele quis falar. A boca não abriu. A cena mudou. Agora era um banco, a fila de um banco num dia de calor, com aquele cheiro de ar-condicionado industrial misturado com suor de gente que esperou tempo demais. Dona Aparecida estava na fila, com uma bolsa de couro falso no braço e um carnê na mão. Na frente dela, outras 6 pessoas. Atrás, mais 10. Ela ficou parada por 40 minutos. Renato sentiu o tempo passar, não sabia como, mas sentiu, sem sentar, sem reclamar, sem tirar o celular do bolso porque não havia celular. Apenas esperando, com aquela paciência de quem aprendeu que reclamar não abrevia a fila. Quando chegou à janela, o atendente disse que o valor estava um pouco acima do que ela havia calculado. Ela abriu a bolsa, contou as notas 2 vezes, e então, sem dizer nada para ninguém, tirou de dentro da bolsa um frasco de remédio. Olhou para ele por um instante. Devolveu a bolsa. Completou o pagamento do carnê. Era o remédio para a pressão dela, que ela estava tomando de 2 em 2 dias para durar mais tempo. Era o cursinho preparatório de Fábio que estava sendo pago. Renato sentiu alguma coisa se romper no peito, não uma dor física, mas aquele tipo de rompimento que acontece quando se entende de verdade algo que se sabia de mentira até então. Ele sabia, em abstrato, que a mãe havia se sacrificado. Sabia como quem sabe que o sol é quente sem nunca ter colocado a mão no fogo. Agora ele estava vendo o fogo. A cena mudou de novo. Uma joalheria pequena, de cidade do interior, com vitrine de espelho empoeirada. Dona Aparecida estava do lado de fora, olhando para a vitrine, com uma expressão que Renato nunca havia visto no rosto dela, ou talvez nunca tivesse olhado o suficiente para ver. Era a expressão de quem está se despedindo de alguma coisa. Ela entrou. Saiu alguns minutos depois com um envelope pardo na mão e sem os brincos de ouro que havia entrado usando. Os brincos que a avó lhe dera, os únicos que ela tinha de valor, os que usava apenas nas missas de festa. Era a formatura de Cláudia que estava sendo paga. O buffet, o vestido, o salão de beleza. Cláudia havia achado o vestido caro e reclamado na hora que a mãe apresentou o modelo. Dona Aparecida não havia dito nada. Apenas sorrira e perguntado se o modelo do véu estava bom. E então as imagens mudaram de natureza. Não eram mais o passado, eram o presente. E o presente era mais difícil de ver do que o passado, porque no passado a dor já tinha nome, mas no presente ela ainda estava acontecendo. Renato viu o rosto da mãe no instante depois que a porta se fechou, o rosto que nenhum dos filhos havia visto porque nenhum foi até a janela. O rosto que só o caminho de terra batida havia testemunhado. Dona Aparecida parando no meio do caminho, fechando os olhos por alguns segundos, apertando o rosário com as 2 mãos, e então continuando a caminhar. Não chorou ali. Guardou para quando tivesse quarto. Viu Iracema dando a ela um copo de água quente antes de dormir. Aquela água quente simples que os filhos nunca pensaram em oferecer, nem nos anos em que moravam na mesma casa.
Viu Dona Aparecida olhando pela janela do quarto dos fundos todas as tardes, não com amargura, mas com aquela saudade que é feita só de amor e não tem para onde ir. E então veio a visão que quebrou tudo o que ainda restava inteiro. Era um futuro. Renato não soube como sabia que era futuro. Sabia, da mesma forma que no sonho se sabe onde se está sem que ninguém diga. Era um quarto de hospital. Simples, com aquela luz branca de hospital que não perdoa nada. Uma cama. E nela, Dona Aparecida, mais velha do que agora, mais frágil, com os olhos fechados e aquela respiração lenta de quem está fazendo o último percurso. Na cadeira ao lado da cama, Iracema. Apenas Iracema. Nenhum filho. Não porque não tivessem sido avisados, haviam sido. Mas porque cada um, à sua maneira, havia deixado para depois. Renato havia dito que saía em 1 hora. Cláudia havia dito que pegava o próximo ônibus. Fábio havia dito que estava no meio de uma reunião. E a reunião durou. E o ônibus atrasou. E a hora virou 2. E quando chegaram, havia apenas o silêncio de quem já foi. Renato, dentro da visão, tentou gritar. Não saiu som. A Virgem Maria estava ao lado dele, no espaço sem lugar daquela visão, e o olhava com aquela tristeza de mãe que não é punição mas é amor. Amor que sofre quando vê o filho prestes a perder algo que não terá de volta. Não disse foi você que causou isso. Apenas ficou ali, como as mães ficam quando os filhos chegam na hora que não dá mais para mudar nada, e o silêncio diz tudo que as palavras nunca conseguiriam. Ainda há tempo, disse então, com uma voz que parecia vir de dentro do próprio peito de Renato, não de fora. A misericórdia de Deus é maior que teu orgulho. Mas ela não espera para sempre. A luz foi se desfazendo. Devagar. Como um amanhecer que recua antes de avançar de vez. Aquele momento em que o céu ainda não decidiu se vai clarear ou não, e o mundo fica suspenso nessa indefinição. Renato ficou sozinho no escuro por um instante que durou o suficiente para que tudo o que havia visto assentasse, fundo, como água que afunda antes de parar. Se essa história está tocando alguma coisa dentro de você agora, pare um instante. Respire. E escreva amém nos comentários, porque às vezes um simples amém é o começo de uma cura que a gente nem sabia que precisava. A manhã em que o orgulho não teve mais força para ficar de pé. Renato acordou com o rosto molhado. Não sabia se havia chorado dormindo ou se havia suado do calor da noite sem ar-condicionado. Ficou parado de costas, olhando para o teto branco do quarto, com aquela sensação de quem saiu de dentro de algo muito grande e ainda não voltou completamente para si mesmo. A esposa dormia ao lado. O relógio marcava 4h20 da manhã. Lá fora, os grilos haviam voltado a cantar. Ele ficou parado assim por um tempo que não soube medir. Não pensando, sentindo. Sentindo o peso de cada cena que havia visto, não como pensamento mas como presença física. O peso da máquina de costura às 2 da manhã, o peso do frasco de remédio devolvido à bolsa, o peso do quarto de hospital com a cadeira vazia onde ele deveria ter estado e não estava. Em algum momento entre as 4h20 e o amanhecer, Renato se levantou. Foi para o quarto de hóspedes, o quarto que havia preparado um dia pensando em receber a mãe e que nunca foi oferecido a ela. Sentou na cama daquele quarto vazio, no escuro, e deixou descer tudo o que havia reprimido por meses de orgulho bem administrado. Não chorou com elegância. Chorou como chora um homem de 51 anos que passou a vida inteira acreditando que demonstrar emoção era fraqueza. Chorou com aquela dificuldade toda, com aquele engasgamento, com os ombros curvando para dentro como se o corpo estivesse tentando se fechar ao redor da dor para que ela não escapasse antes de ser sentida de verdade. Chorou pelo que havia feito. Chorou pelo que havia deixado de fazer. Chorou pela mochila nova que havia estreado na escola sem nunca perguntar de onde ela veio. Chorou pela mãe parada no banco contando notas. Pelos brincos de ouro que nunca mais voltaram. Pelo caminho de terra batida que ninguém havia ido olhar. Quando o sol começou a clarear lá fora, aquela primeira luz pálida que antecede o amanhecer de fato, ele ainda estava sentado no quarto de hóspedes. Mas havia uma diferença. O peso ainda estava ali, mas havia mudado de natureza. Não era mais o peso morto do que se esconde, mas o peso vivo do que se decide enfrentar. Havia uma diferença enorme entre os dois, e Renato a sentiu no exato momento em que ela aconteceu. Ele sabia o que precisava fazer. Não porque alguém lhe havia dado instruções,
porque a verdade, quando chega de verdade, traz junto o caminho. Às 7 da manhã, ligou para Cláudia. Não mandou mensagem, ligou. A voz dele não deixava espaço para o tipo de evasão que mensagem de texto permite. Cláudia atendeu com a voz ainda embotada de sono e um certo tom de quem não esperava a ligação tão cedo. Renato disse apenas: "Preciso que você venha. Hoje. Na casa da Iracema. Nós três." Silêncio do outro lado. Então, o que aconteceu? E ele disse, com uma simplicidade que a ela pareceu mais assustadora do que qualquer drama: "Nós precisamos buscar a mãe." Cláudia ficou quieta por um tempo. Depois disse que sim. A ligação para Fábio foi mais curta. Fábio não fez perguntas. Disse tá bom com aquela voz de quem havia estado esperando exatamente por aquele telefonema sem saber que estava esperando. Os três se encontraram antes do almoço na calçada da casa de Iracema. Chegaram separados, cada um no próprio carro, cada um carregando o próprio peso, mas quando se encontraram na calçada e se olharam, houve um reconhecimento mútuo que dispensava explicação. Os três haviam passado por algo naquela noite. Não necessariamente a mesma coisa, não do mesmo jeito. Mas algo havia tocado cada um deles no lugar onde a armadura não chega. Iracema abriu o portão antes que eles batessem, como se soubesse, ou como se estivesse esperando, o que no fundo era a mesma coisa. Olhou para os três com aquela expressão de mulher que viveu o suficiente para não precisar de explicação. Disse apenas: "Ela tá na varanda." Dona Aparecida estava sentada na cadeira de palha da varanda de Iracema, com o rosário nas mãos e os olhos no quintal, naquele jeito dela de estar presente e ausente ao mesmo tempo, presente no corpo, ausente na direção de algo que só ela via. Não ouviu os filhos chegarem imediatamente, ou talvez tenha ouvido e ficado quieta, esperando que eles chegassem até ela, porque dessa vez não era ela quem devia ir. Renato chegou primeiro. Parou diante da mãe. E então fez o que nunca havia feito na vida adulta, o que o orgulho de décadas havia trancado atrás de camadas de masculinidade mal entendida: dobrou os joelhos. Ali mesmo, na varanda da casa de Iracema, com Cláudia e Fábio atrás, com a vizinhança que aos poucos foi parando na calçada para olhar sem entender bem o que estava acontecendo, Renato se ajoelhou diante da mãe. E pediu perdão. Não com um discurso. Não com a versão elaborada que havia ensaiado no carro. Com palavras simples, quebradas, daquelas que saem antes que o orgulho tenha tempo de revisá-las. "Mãe, eu errei. Eu errei feio. E eu precisava vir aqui e dizer isso na sua frente, de joelhos, porque é o mínimo que você merece." Dona Aparecida olhou para o filho ajoelhado. E então olhou para Cláudia, que estava com a mão na boca tentando segurar alguma coisa que não se segurava. E para Fábio, que já estava chorando antes mesmo de chegar perto, com aquele choro de quem carregou culpa quieto por tempo demais. Ela estendeu a mão calejada, a mão que havia costurado uniformes e descascado alho e torcido roupa e apertado rosário, e pousou no rosto de Renato com uma delicadeza que era, em si mesma, a resposta. "Levanta, meu filho", disse ela. Apenas isso. Com aquela voz que 73 anos de vida não haviam conseguido tornar dura. Cláudia abraçou a mãe sem conseguir falar. Fábio chegou por último, curvou a cabeça no colo dela como se tivesse voltado a ter 5 anos, e ficou quieto. Dona Aparecida ficou com as mãos nos cabelos de cada um, naquele gesto de mãe que não precisa de tradução em nenhuma língua do mundo. Iracema observava da porta, com os braços cruzados e os olhos brilhando. Fez o sinal da cruz devagar. E na varanda, o pé de jasmim do quintal, como se tivesse esperado por aquele momento, abriu 3 flores de uma vez, ali, naquela manhã, sem que ninguém soubesse explicar por que havia esperado até então para abrir. A luz da manhã entrou pela varanda inteira. E pela primeira vez em meses, aquela família que havia se partido respirou junto. A reparação que não cabe em uma tarde. Pedir perdão é o começo. Não é o fim. Existe uma diferença enorme entre o momento em que alguém abre a boca e diz "eu errei" e o momento em que essa frase se torna verdade na carne, nas escolhas, nos gestos, no tempo dado, na humildade de aparecer quando é inconveniente. Renato sabia disso. Não com palavras, mas com aquela sabedoria nova que vem de ter visto, durante uma madrugada sem sono, tudo o que havia ignorado por anos. A visão havia lhe ensinado algo que nenhum discurso conseguiria, que o amor não se prova em declaração, mas em continuidade.
Os dias seguintes foram de uma movimentação prática que tinha, por baixo, toda a carga emocional do que havia acontecido. Renato começou pelo quarto. O quarto de hóspedes da sua casa, o mesmo onde havia passado aquela madrugada de choro, foi esvaziado, repintado e refeito com cuidado. Não com decoração de revista, mas com atenção aos detalhes que importavam para a mãe. Uma janela que desce para o jardim, porque ela sempre disse que acordar sem ver verde deixava o dia sem graça. Uma comoda com gavetas que abrissem fácil, porque as mãos dela às vezes tremiam. Uma cadeira confortável perto da janela, porque ela gostava de sentar e olhar o quintal no fim da tarde. E na parede, um prego no lugar certo para a imagem de Nossa Senhora que havia viajado com ela na mala e que não havia saído da mesinha de Iracema desde que chegará. Cláudia e Fábio vieram ajudar num sábado. Não foi combinado com muita antecedência. Renato ligou na quinta e disse: sábado a gente arruma o quarto da mãe. E os dois vieram. Cláudia trouxe um jogo de lençóis novos, branco com uma borda azul, porque sabia que era a cor favorita da mãe. Fábio trouxe uma planta pequena de manjericão para colocar na janela, porque a mãe sempre teve ervas na janela e havia anos que ninguém havia reposto. Pequenos gestos. Mas os gestos pequenos são os que dizem a verdade, porque ninguém os faz por obrigação, faz porque lembrou, e lembrar é já uma forma de amor. A mudança de Dona Aparecida da casa de Iracema para a casa de Renato foi numa manhã de terça-feira. Simples, sem cerimônia. A mala voltou, o rosário voltou, e a imagem de Nossa Senhora voltou com ela, embrulhada num pano que Iracema havia dado de presente. Iracema foi junto ajudar a arrumar o quarto. Ficou a tarde toda, tomou café, e quando foi embora, no portão, abraçou Dona Aparecida por um tempo longo sem dizer nada. Então disse, baixinho: vai ser diferente agora. Não era pergunta. Era declaração de quem havia visto as coisas de dentro e sabia o que estava dizendo. Mas a reparação não aconteceu sem resistência. As coisas verdadeiras raramente acontecem sem. A esposa de Renato, Soraya, havia concordado com a mudança, mas havia uma tensão de adaptação que levou semanas para ir cedendo. Não era má vontade. Era o atrito natural de quem precisa reorganizar uma rotina que havia sido montada em torno da ausência de alguém. Renato foi o primeiro a perceber quando havia tensão no jantar, o primeiro a ajustar, o primeiro a dizer para Soraya, no momento a sós: eu sei que não é fácil. Mas ela é minha mãe, e eu errei com ela. Preciso da sua ajuda para acertar. Soraya ficou quieta por um instante. Depois disse: eu sei. Tô junto. E ficou. Cláudia passou a acompanhar a mãe nas consultas médicas, não como obrigação de agenda, mas presente de verdade, sentada ao lado, ouvindo o que o médico dizia, fazendo perguntas, anotando. Dona Aparecida, nas primeiras consultas, estranhava a presença da filha ao lado e ficava calada. Mas na terceira consulta, quando saíram do consultório e pararam numa padaria para tomar um café, Cláudia disse, olhando para o copo: mãe, eu tô com vergonha. Não consigo olhar para a senhora sem sentir. E Dona Aparecida olhou para a filha, aquela filha que havia dito que ela nunca soube criar os filhos direito, e disse com uma calma que veio de dentro: vergonha é começo, minha filha. O que eu quero é o fim. E tomou o café. Fábio foi o mais silencioso na reparação, como havia sido em tudo. Mas o silêncio dele havia mudado de qualidade. Antes era o silêncio de quem se esconde. Agora era o silêncio de quem está presente de verdade, sem precisar de palavras para provar. Ele começou a aparecer toda a tarde na casa de Renato, não sempre, mas com uma regularidade que as pessoas que amam reconhecem. A regularidade de quem aparece porque quer estar, não porque precisa parecer que está. Sentava com a mãe na cadeira perto da janela. Às vezes assistiam algo na televisão, às vezes ficavam em silêncio olhando o jardim, e Dona Aparecida às vezes colocava a mão no braço dele sem razão, apenas para verificar que estava ali. Aquele gesto de mãe que os filhos crescidos às vezes não entendem, mas que significa: eu ainda preciso de você perto. Renato fez uma coisa que a cidade soube antes que ele tivesse planejado que soubesse. Foi à paróquia, pediu para falar com o padre, e fez uma doação em nome da mãe. Não uma quantia simbólica, mas uma doação que custou alguma coisa de verdade, que saiu de um lugar que não era sobrando. O padre o recebeu sem julgamento e sem excesso de elogios, apenas com aquele acolhimento simples de quem sabe que o que está acontecendo diante dele é uma confissão em forma de gesto. Quando Renato foi embora, o padre ficou parado na porta da sacristia por um momento,
e então entrou e acendeu uma vela diante de Nossa Senhora. A cidade foi percebendo. Devagar, como percebe tudo, mas percebeu. As mesmas pessoas que haviam murmurado começaram a murmurar diferente. Dona Benedita voltou a cumprimentar Cláudia com calor na saída da missa. O senhor de bigode branco passou na loja de Renato para comprar uma encomenda e, na saída, parou na porta e disse: "Soube que foi buscar sua mãe. Deus abençoe." E foi embora, igual da vez anterior, sem esperar resposta. Mas dessa vez Renato ficou parado sorrindo, e não houve caneta na mão sem nada para assinar. A reparação não apaga. Nunca apaga, e nenhum dos 3 filhos teve a ilusão de que apagaria. Mas havia uma diferença entre o peso de uma dívida que se esconde e o peso de uma dívida que se está pagando. O segundo pesa mais no imediato, mas pelo menos é um peso com direção. E direção, quando se estava perdido, é quase tudo. Quando a casa volta a ser lar. Há uma diferença entre uma casa e um lar. A casa é o espaço, as paredes, o teto, o chão, as janelas que deixam entrar a luz da manhã. O lar é o que acontece dentro desse espaço quando as pessoas que moram nele se tratam com amor. Uma casa pode ser grande e vazia como um teatro depois que o espetáculo acabou. Um lar pode ser pequeno como o quarto dos fundos de uma viúva e mesmo assim ter mais calor do que qualquer mansão. A diferença não está no metro quadrado. Está nas mãos que preparam o café. No nome chamado com ternura. No silêncio que é companhia, não abandono. O quarto de Dona Aparecida na casa de Renato foi se tornando lar aos poucos, como as coisas verdadeiras se tornam, não num dia, mas numa acumulação de dias comuns que vão ganhando peso e textura. A planta de manjericão de Fábio cresceu rápido na janela, como se soubesse que havia chegado num lugar bom. O jogo de lençóis azul e branco de Cláudia foi o primeiro que Dona Aparecida usou e achou bonito demais para guardar para a ocasião especial. A imagem de Nossa Senhora ocupou o prego na parede, no lugar certo, e passava o dia recebendo a luz da tarde que entrava pela janela do jardim. As manhãs ganharam um ritmo que ninguém havia combinado, mas que foi se instalando com a naturalidade das coisas que deveriam ter sido assim há muito tempo. Dona Aparecida acordava cedo, sempre havia acordado, fazia o café antes que Renato e Soraya se levantassem, e deixava a mesa posta. Soraya, nos primeiros dias, estranhara, mas então percebeu que aquilo não era invasão de território. Era a mãe de Renato fazendo a única coisa que sabia fazer com amor, que era cuidar. E aprendeu a aceitar o café feito sem que ela pedisse como o presente que era. Renato passou a comer almoço em casa quando podia, não todos os dias, mas com mais frequência do que nunca havia feito em anos de casamento. Não porque houvesse obrigação, mas porque havia percebido, naquela madrugada de visões, que o tempo com as pessoas que se ama não se recompõe depois. Vai embora como água pelo ralo, silencioso, e só se percebe a falta quando a torneira seca. Ele havia visto a torneira secar numa visão. Não estava disposto a ver de novo na realidade. Cláudia trouxe a mãe para jantar na sua casa num sábado. A primeira vez foi estranha. Os espaços que Dona Aparecida havia frequentado pouco, a mesa que não tinha lugar marcado para ela, a sensação de visita na casa da filha quando deveria ser o contrário. Mas Cláudia colocou a cadeira no lugar onde a luz da sala era melhor, serviu primeiro, perguntou se o frango estava no sal que ela gostava. E no final do jantar, quando Dona Aparecida disse que o arroz estava do jeito que ela ensinara a Cláudia quando criança, Cláudia abaixou o olho para o prato com um sorriso que não era de educação. Era de alguém que havia acabado de receber de volta algo que não sabia que havia perdido. Fábio continuava aparecendo toda a tarde. Mas agora às vezes trazia a namorada, uma moça chamada Débora que tinha um jeito quieto parecido com o dele, e que desde a primeira tarde tratou Dona Aparecida com uma naturalidade respeitosa que a velha sentiu de imediato. Numa dessas tardes, Débora pediu para Dona Aparecida lhe ensinar a fazer o doce de leite que Fábio havia contado que era o melhor que havia comido na vida. Dona Aparecida ficou mais animada naquela tarde do que havia ficado em meses. Foram para a cozinha juntas, com o fogão no fogo baixo e o leite fervendo devagar, e ficaram lá por uma hora inteira, mexendo a panela e conversando sobre coisas que não tinham importância nenhuma, e por isso tinham toda a importância do mundo. A saúde de Dona Aparecida melhorou de uma forma que o médico notou na consulta seguinte e chamou de notável para a idade. A pressão estava mais controlada. O sono havia regularizado. O peso havia voltado ao que era antes. O médico perguntou o que havia mudado. Cláudia,
que estava ao lado, disse simplesmente: ela voltou para a família. O médico anotou no prontuário sem comentário, mas levantou a cabeça e olhou para as duas por um instante antes de continuar. Havia mudanças que não apareciam em prontuário nenhum. Renato começou a dormir de novo. Não perfeitamente. A consciência que acorda não volta a dormir como antes, e talvez isso seja bom, talvez seja prova de que algo real aconteceu. Mas dormia. E quando acordava às 2 da manhã e não havia mais como voltar ao sono, ao invés de pegar o celular ia até a cozinha, bebia um copo d'água, e às vezes ouvia, vindo do quarto da mãe, o murmúrio do terço da madrugada. Ficava parado no corredor escuro por um instante, ouvindo aquela voz baixa rezar, e então voltava para o quarto e dormia. Cláudia parou de brigar com o marido pelas coisas pequenas. Não porque as coisas pequenas tivessem sumido, continuavam ali, o volume da televisão, a louça fora do lugar. Mas ela havia aprendido, sem que ninguém lhe ensinasse com palavras, que o que corroia por dentro não era a louça fora do lugar. Era a culpa. E a culpa, quando se começa a pagar o que se deve, perde o veneno que havia fermentado em impaciência. Fábio disse uma coisa para Renato, numa tarde em que os dois ficaram sozinhos no jardim da casa depois que a mãe havia ido descansar. Disse: "Você sabe que eu nunca vou entender direito o que aconteceu naquela noite." Renato respondeu: "Eu também não entendo direito, mas entendo o suficiente." Ficaram quietos um tempo. Então Fábio disse: "Acho que foi ela. A mãe rezando." Renato não respondeu, mas fez aquele aceno pequeno com a cabeça que os homens fazem quando concordam com algo grande demais para transformar em frase. O jasmim de Iracema continuou florindo naquele inverno que veio depois, o que os moradores da cidade disseram que era incomum, porque o jasmim daquela espécie não florescia no inverno. Iracema não tentou explicar. Apenas colhia as flores quando abriam e levava um ramo para a Dona Aparecida toda semana, que os colocava na comoda do quarto, perto da imagem de Nossa Senhora, e ficava olhando para eles com aquela expressão de quem reconhece um sinal e sabe exatamente de quem veio. Nenhuma daquelas coisas era espetaculosa. Nenhuma entrava no noticiário, nenhuma parava o mundo. Era apenas uma família que havia se partido e estava, devagar, aprendendo a se remontar, não do jeito que era antes, porque o que se parte nunca volta exatamente igual, mas de um jeito novo, talvez mais honesto, certamente mais consciente do que havia estado em risco de perder. E Dona Aparecida, que havia saído pela porta com uma mala e um rosário, olhava para o jardim pela janela do seu quarto e sentia, com aquela simplicidade que é a sabedoria dos velhos, que havia algo de muito maior do que ela no que havia acontecido. Que ela havia sido instrumento de alguma coisa, não heroína, não mártir, apenas mãe. Apenas mãe que havia orado quando não havia mais nada a fazer. E que isso havia sido o suficiente. Mais do que suficiente. O que fica quando tudo passa. A cidade pequena guarda as histórias que merecem ser guardadas. Não as histórias de quem ficou rico ou de quem venceu alguma coisa espetacular. Essas entram no jornal e saem da memória. As que ficam são as outras. As histórias de gente comum que passou por algo que não tem explicação fácil, e que saiu do outro lado diferente de como entrou. Essas histórias vão de varanda em varanda, de geração em geração, e quanto mais o tempo passa, mais elas parecem crescer, não porque alguém exagere os fatos, mas porque a verdade que carregam é maior do que os fatos em si. A história de Dona Aparecida foi assim. Semanas depois que os filhos a foram buscar, a cidade já sabia o que havia acontecido, não nos detalhes, não nas visões de madrugada, não no perfume de flores no corredor de Iracema. Sabia nos contornos. Uma mãe havia sido abandonada pelos filhos e depois eles haviam voltado, de joelhos, na varanda de uma vizinha, para pedir perdão. Isso era o suficiente para que a história ficasse. Porque há uma verdade universal nessa sequência: abandono, oração, retorno, que as pessoas reconhecem mesmo quando não viveram, como se fosse uma história que o coração humano conhece de algum lugar anterior a esta vida. Iracema passou a ser chamada, com aquele carinho irônico que as cidades pequenas têm para quem faz o bem, de a mulher que recebeu o anjo disfarçado de velha. Ela não concordava nem discordava. Apenas sorria e dizia que havia feito o que qualquer pessoa faria, o que era, naturalmente, mentira, porque nem todo mundo faz. Mas ela não precisava de reconhecimento. Tinha o jasmim que florescia fora de época, e isso era mais do que suficiente para quem entende de sinais. Numa manhã de domingo, semanas depois de Dona Aparecida ter voltado para a família,
ela acordou com aquele perfume no quarto. O mesmo de sempre, não o jasmim, não a planta de manjericão de Fábio. O outro. O que não vinha de nenhum jardim que ela conhecesse. Ficou parada na cama por um instante, com os olhos ainda fechados, respirando devagar como se quisesse guardar aquilo antes que o dia entrasse e levasse. Então abriu os olhos. A luz da manhã atravessava a janela em diagonal e caía exatamente sobre a imagem de Nossa Senhora na parede. Aquela imagem de gesso com o manto azul desbotado e as mãos abertas. Dona Aparecida ficou olhando para ela por um tempo longo. E então sorriu, não o sorriso de quem recebe uma graça e fica surpreso, mas o sorriso de quem reconhece uma amiga antiga que cumpriu o que havia prometido. Obrigada, disse, baixinho, para a imagem. 2 palavras apenas. Mas carregavam dentro delas tudo. A madrugada ajoelhada no chão de cimento frio, o rosário apertado entre os dedos, o choro que havia subido quando as palavras acabaram, a paz que havia descido quando o choro acabou. Carregavam a mala no caminho de terra batida e os filhos ajoelhados na varanda. Carregavam o café da manhã posto na mesa antes de todos acordarem e o almoço de sábado na casa de Cláudia e as tardes com Fábio olhando o jardim. Carregavam Iracema e o jasmim e o quarto dos fundos e o prego na parede no lugar certo. 2 palavras. Mas 2 palavras ditas de dentro para fora, com o coração inteiro, valem mais do que qualquer discurso. E você que está ouvindo essa história agora, talvez ela tenha chegado até você por acaso. Mas raramente as histórias chegam por acaso. Elas chegam quando alguém precisa ouvir o que elas têm a dizer. Talvez você conheça uma Dona Aparecida. Talvez você seja o Renato, ou a Cláudia, ou o Fábio, aquele que um dia, por orgulho ou por medo ou por não saber mais como voltar, se afastou de alguém que merecia ficar perto. Talvez você seja a Iracema, que abriu o portão quando poderia ter ficado com o portão fechado, e que por isso foi instrumento de algo maior do que sabia. O que essa história diz, no fundo, é simples. Não é uma lição nova, é uma lembrança de algo que todo coração já sabe, mas que às vezes precisa ouvir de novo, que o amor de mãe, quando entregue nas mãos de Nossa Senhora, não fica sem resposta. Que a oração sincera, mesmo feita num quarto dos fundos, num chão de cimento frio, sem as palavras certas da liturgia, essa oração sobe. Sempre sobe. E quando sobe com a pureza de quem não pede por si mesmo, mas pelos filhos que errou, essa oração move coisas que o orgulho não consegue mover. E que a misericórdia, aquela misericórdia que não merecemos mas que recebemos assim mesmo, chega. Chega inteira. Chega quando parece que já passou da hora. Chega como um perfume de flores onde não há flores, como uma luz branca num corredor escuro, como 3 filhos ajoelhados numa varanda numa manhã que começou como qualquer outra e terminou mudando tudo. Há uma palavra das Escrituras que diz: o amor cobre uma multidão de faltas. Não apaga, cobre. Com a delicadeza de quem sabe que o que foi feito não pode ser desfeito, mas que o que ainda pode ser feito é suficiente para mudar o fim da história. Dona Aparecida sabia disso. Não com teologia. Com 73 anos de vida, um rosário de madeira escura, e a certeza de quem aprendeu, da forma mais difícil, que às vezes o único poder que nos resta é o de entregar. E que entregar, quando se entrega de verdade, não é fraqueza. É o ato mais corajoso que existe. Se essa história tocou seu coração, se em algum momento você sentiu um aperto no peito, uma lágrima que não pediu licença, uma lembrança de alguém que você devia buscar, então ela cumpriu o que veio fazer. Escreva amém nos comentários. Não por obrigação, porque você sente que precisa. Às vezes um amém dito de dentro para fora é o começo de uma conversa com o céu que já devia ter começado. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama e que precisa acreditar de novo. Com aquele familiar afastado. Com aquele filho que sumiu. Com aquela mãe que espera. Às vezes a história certa chega pela mão da pessoa certa na hora certa. E talvez você seja essa pessoa para alguém hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Aqui, toda semana, histórias como essa chegam para lembrar que a fé não é ingenuidade, é a coragem de acreditar que o amor é mais forte do que tudo que tenta destruí-lo. Que Nossa Senhora cubra você e todos que você ama com o mesmo manto azul com que cobriu Dona Aparecida naquela noite. Até a próxima história. Com fé. Sempre.